Bom dia, turma do sétimo ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos aí dando continuidade ao capítulo 6, Brasil, Movimentos Migratórios, nas páginas 137 a 142, ok? Vamos então observar essas constantes migrações aí, principalmente as ocorridas entre 1950 e 1970, até as migrações que vão ocorrer no final da década de 1990, ok? Vamos entender o êxodo rural no Brasil e o conceito de emigração, ok, gente? Vamos lá. As migrações ocorridas entre 1950 a 1970, certo, gente? É provocado, certo? Principalmente pela consolidação dos governos militares, principalmente a partir de 1970, né, um fortalecimento desses governos. Então há um plano, o plano de integração nacional, no qual visava construir diversas rodovias para poder integrar o norte do país às demais regiões. E com isso, certo? Isso acabou gerando um fluxo migratório para as regiões centro-oeste e norte, porque para interligar o norte ao restante do país, precisava primeiramente interligar o centro-oeste. Ocorre uma migração de nordestino para essas áreas, onde está acontecendo as construções dessas rodovias e de algumas cidades, mas não somente nordestinos, certo? Mineiros, paranaenses e gaúchos também se dirigem para essas áreas. Há um crescimento também nessas áreas da atividade agrícola, certo? Principalmente no plantio da soja e outros grãos, ok, gente? Já as migrações ocorridas em 1970 e 1990 continuam aquela corrente migratória de nordestinos para o sudeste. Entretanto, nesse período começa a ter uma certa decadência dessa migração de nordestinos para o sudeste. Apesar deles continuarem migrando para essa região, o sudeste já se mostra de certa forma esgotado de mão de obra, principalmente de imigrantes. Então, o que ocorre? Que o fluxo, né, migratório é direcionado para a região norte e centro-oeste novamente, nas décadas de 1970 a 1990, ok? Já a partir da década de 1990, nós podemos destacar aí, né, uma migração de retorno. O que é isso, professor? Vamos então entender esse conceito. Nada mais é, gente, do que o retorno de migrantes que foram para outras regiões e devido a um desenvolvimento econômico das suas regiões de origem, eles acabam retornando para elas. O que ocorreu é que houve um plano do governo de desenvolvimento da região Nordeste, principalmente com a implementação de novas técnicas agrícolas, de produção, certo? Vamos pegar o exemplo da cidade de Petrolina, que foi toda irrigada ali, feito as vilas de irrigação a partir do Rio São Francisco e possibilitou o plantio de uva, o plantio de banana, o plantio de outras frutas, e isso trouxe um fortalecimento econômico para a cidade de Petrolina, mas não somente lá, né, Cabo de Santo Agostinho também, em Pernambuco, mas podemos citar algumas cidades mais distantes no sudeste, né, interior do sudeste, lá em São Paulo, podemos citar Ribeirão Preto, se desenvolveu bastante, certo? Nesse momento. No Espírito Santo podemos citar Cariacica e inclusive aqui Juazeiro do Norte também houve esse desenvolvimento também dessa região como polo, tá? Que atrai pessoas de outras regiões. Então, a região que foi destaque, né, na imigração por décadas, passa, né, agora a reter a sua população, que é o Nordeste, passou a reter sua população e além disso atrair de volta os que haviam, né, migrado para outras regiões. Então, o Nordeste é considerado de fato um polo de migração de retorno, certo? Então, há uma corrente migratória constante de retorno de nordestinos para as suas regiões de origem, ok?
Então, um outro ponto que podemos destacar aqui é a respeito do êxodo rural aqui no Brasil, certo, gente? Então, o que é que ocorreu nesse êxodo rural? O campo, a partir da década de 1950, estava se modernizando, progressivamente adotando mecanização da agropecuária, né, ferramentas novas, novas tecnologias, de fato, né, um crescimento bem progressivo das tecnologias do campo. Só que a máquina, né, ela faz o trabalho de muitos homens, uma só máquina faz trabalho aí de diversos, né, dezenas de homens, e isso fez com que sobrasse a mão de obra do campo. As máquinas substituíram os homens, então as pessoas do campo, para não morrer de fome, migravam para as cidades. Então isso é chamado de êxodo rural, que é quando o camponês deixa o campo e vai morar na cidade, vai em busca de uma nova vida ali na cidade. E isso fez com que o campo se esvaziasse e a cidade se inchasse. Houve uma hipertrofia, né, da cidade, e o setor, né, terciário também acaba não acompanhando esse ritmo de crescimento. A industrialização ela gerou diversos empregos, mas não foi suficiente para todos. E cada dia que passa, a miséria foi crescendo, 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 deixando expostos os problemas gerados por conta do êxodo rural. As cidades crescendo a respeito das criminalidade, cresce as favelas, as condições de moradia, né, precárias, e entre outras características, né, que foram provocadas pelo êxodo rural, e os governos não conseguem sanar esses problemas. São de fato assuntos polêmicos de ser tratado nos governos, como por exemplo desocupação de favela, derrubando barracos, entre outras coisas, mas o governo não oferece de fato por direito que essas pessoas têm, que era o direito à moradia e o direito a ter o seu trabalho garantido, mas infelizmente não tem emprego suficiente para todos, ok, gente? E aí nós iremos finalizar aqui sobre a imigração, né? E vamos definir esse conceito que basicamente é um movimento de saída de pessoas de uma determinada área ou de um espaço geográfico, mas geralmente se refere à saída de país para país, certo? Então, o Brasil ele nunca foi conhecido, né, na sua história por ter grandes parcelas de sua população deixando o país, certo? Não é uma característica do nosso povo. Grandes porções de brasileiros, grandes parcelas da população brasileira deixando o país, isso não é de fato uma característica. Entretanto, né, entre 1960 e 1970, ocorre, né, as primeiras imigrações basicamente geradas pela ditadura militar, que as pessoas eram obrigadas a deixar o país, e isso era uma emigração involuntária, as pessoas não tinham escolha, certo? Só que durante a década de 1970, certo, outros grupos de brasileiros também emigraram, né? Porque o governo paraguaio do país aqui vizinho ao Brasil, ele autorizou o loteamento e a venda de uma vasta faixa de terras lá na fronteira com o Brasil. Isso permitiu então que os brasileiros comprassem essas terras nessa região. De aproximadamente 500 mil brasileiros cruzaram a fronteira, passando pelo Paraná e também pelo Mato Grosso do Sul, e foram, né, viver lá no Paraguai, passando inclusive a ser chamados por outro nome, que eles passaram a ser chamados de brasiguaios, certo? Então é a maior corrente de fato de emigração do Brasil é essa, certo? A última emigração registrada de brasileiros ocorreu na década de 1980, certo? Em virtude da crise econômica que se abateu sobre o nosso país, principalmente em direção aos Estados Unidos e ao Japão, certo? Então, essa foi a aula de hoje, gente. Se você está com dúvida a respeito do conteúdo, reveja o vídeo, releia o material, certo? E boa sorte na resolução dos exercícios. Tudo de bom e bom dia. Tchau.